Bom dia a todos vocês, Shabbat Shalom, por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidades, onde a gente está aqui podendo buscar a face de Deus, a presença de Deus, para estudarmos a palavra nessa jornada bíblica. A jornada bíblica ela tem o objetivo de nos ensinar o que realmente está escrito. Bom dia, Camila Giongo, Lica, Juvencio, Mário Carvalho, Deus abençoe, Dr. Paulo, todos que estão entrando aqui nessa manhã, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer pela presença de cada um de vocês. Nós estamos envolvidos aqui com a busca pelo conhecimento da palavra. E hoje nós vamos continuar o quê? Estudando sobre batalha espiritual. Vai, coloca as mãozinhas, os corações, quem está gostando desse estudo, da profundidade desse estudo, das revelações desse estudo. E usa também esse aviãozinho aí embaixo, Luciana, Marilza, Kennedy, todos que estão entrando. Usa esse aviãozinho aí embaixo e já dispara e fala assim, ó, estamos em imersão hoje. Hoje é dia de imersão. Imersão é só para os valentes, ok? É só para os valentes. Deixa eu anotar aqui. Hierarquia espiritual. Vamos ver se eu consigo fixar o meu. Fixei já. Glória a Deus. Jornada bíblica. O tema da semana tem sido batalha espiritual. Esse é o tema da semana. Nós estamos falando sobre batalha espiritual. Falamos sobre aquele que domina a batalha espiritual, que é o Senhor dos Exércitos de Israel. Amém? Esse é o que domina sobre a batalha espiritual. Ele é o Senhor dos exércitos de Israel, dos exércitos dos anjos e do exército da igreja. Então são três exércitos que o Senhor dos exércitos ele governa, ele direciona, ele arregimenta para as batalhas. Amém? E depois nós falamos também a respeito das armas espirituais e das armas terrenas. O que Deus nos revelou, que foi muito importante nesse tempo, é que existem armas terrenas que nos impedem de usarmos as armas espirituais. Não é verdade? Vimos aqui que muitas vezes estamos tentando vencer uma batalha espiritual usando arma terrena. Conhecimento mundano, sabedoria humana, vãs filosofias, arrogância que estava falando sobre a carnalidade, ok? O jeitinho, a malícia, a astúcia, coisas que a gente quer usar tentando vencer batalhas que só se vencem com armas espirituais. Aí nós tivemos ontem, na sexta-feira, uma aula só sobre as armas espirituais, onde vimos que elas estão divididas entre, preste bem atenção nisso, entre armas de essência, que é o amor, a fé, a obediência, a benignidade, a própria armadura de Deus, que é se revestir de Cristo, porque Cristo é verdade, Cristo é justiça, Cristo é o próprio Evangelho, Cristo é salvação, Cristo é fé, a nossa fé em Cristo que vence o mundo, 1 João 5,5, não é verdade? Então, nós vimos, e espada, porque Cristo é a palavra, segunda semana da jornada bíblica. Então, nós vemos o quê? Que o próprio Senhor Jesus Cristo é a armadura de Deus. Então, essas são as armas de essência, é a preparação do soldado, é o que o soldado precisa ter. Nós até comparamos com aquele discurso que o general, o comandante daquele pelotão dá, gerando fé, gerando coragem, gerando intrepidez nos soldados que vão entrar na guerra. E depois, revestidos dessas armas que são de essência, temos as armas de conduta, que é a nossa oração de batalha espiritual, que é a oração para expulsar demônio. Não é a oração, vimos que não é a oração de repreensão ou de amarrar. Não amarramos demônio nenhum. Quem amarra, quem repreende é o Senhor. Lógico que quando repreendemos em nome de Jesus, estamos como se estivéssemos entregando ao Senhor. Mas vimos que na palavra isso não existe. Qual é o propósito da jornada bíblica? Vermos o que realmente está escrito. Lembra da primeira
primeira semana da jornada bíblica, o que está escrito e o que não está escrito. Não está escrito, por exemplo, você quer ver outra fake news? Vou dar aqui uma fake news. Outra fake news bíblica. Não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão. Quando 99% das pessoas dizem isso. A Bíblia diz que Sansão dorme no colo de Dalila, depois de ter entregado qual era o seu segredo, a força estava na consagração a Deus através dos seus cabelos, e ela chama um homem que estava escondido, esse homem vem, corta o cabelo de Sansão, sai de cena, e aí Dalila diz assim, Sansão, os filisteus estão vindo. E quando Sansão acorda, a força já havia se esvaído dele. Ok? Fake news bíblica. Dalila foi o instrumento para ir tentando Adão, né? Ela era o canal da tentação de Adão, porque Adão tinha uma fraqueza de alma e uma carnalidade, segundo a luxúria e ao sexo ilícito. Sansão, desculpa, eu falei quem? Eu falei Adão. Adão também tinha uma fraqueza, mas era outra. Sansão, a produção aqui falou que eu falei o nome errado. Sansão tinha uma fraqueza, a luxúria. Por essa fraqueza, o diabo usa Dalila, mas quem corta o cabelo é um homem. Quem corta o cabelo não é Dalila. Então, e quantas vezes nós já pregamos? Dalila foi e cortou o cabelo de Sansão. Por que isso? Porque não foi Dalila. Foi um homem que ela chama. Ok? Você vê isso no livro de Juízes. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque é importante nós conhecermos a palavra. O propósito é fake news total. Adão nessa história é fake news, está falando aqui o João. Perfeito. Presta atenção, queridos. O propósito da jornada bíblica não é gerar uma discussão teológica, não é ver interpretações a respeito do que está, do que não está escrito. É simplesmente ver o que está escrito. Se nós, como cristãos, já soubermos o que está escrito na palavra, já é material suficiente para nós vivermos uma vida, primeiro, vitoriosa, uma vida, segundo, transformadora, pessoal, e terceiro, influenciadora para transformar outras vidas. Ok? O nosso propósito aqui, ele é o quê? O nosso propósito aqui, ele é, saindo dessas lives, é influenciar pessoas. Amém? O Dr. Paulo Grimaldi colocou uma pergunta, eu já vou aproveitar, se a palavra de Deus é uma arma de conduta. Na verdade, a palavra de Deus é a única arma que ela é tanto de essência quanto de conduta. Por que eu não citei a palavra de Deus como arma de conduta ontem? Porque como armadura de Deus, essa espada, ela serve tanto para se defender, que foi o que Jesus fez, O diabo atacava ele no deserto, Jesus se defendia com a palavra. Jesus estava revestido daquela palavra, na verdade ele era a palavra. A palavra, ela é a verdade que nos reveste e protege o coração, protege a nossa vida, mas ela também é a declaração que vai fazer com que os demônios eles saiam da nossa presença, ok? Porém, ela entra na arma de essência primeiro. Por quê? Porque a gente vê que, sujeitando a Deus, a palavra de Deus, existem muitos versículos que mostram que só de nós deixarmos com que a palavra seja viva em nós, nós já estamos protegidos e fortalecidos para vencer batalhas. Ontem eu coloquei no resumo uma frase, não sei quantos leram, o resumo todos os dias que tem live, eu coloco o resumo no Instagram e mando o link lá para o grupo do Telegram. No resumo está escrito assim, que as armas de essência, amor, benignidade, armadura de Deus tal, são tão poderosas que elas nos levam a vencer batalhas, levam a vencer a guerra.
sem muitas vezes entrar em batalhas. É tão poderoso o amor, é tão poderoso a obediência, é tão poderoso a benignidade. Veja que Davi venceu uma batalha por fazer o bem. Ele venceu batalhas por fazer o bem, ele não guerreou com Saul. Deus o poupou de guerrear contra a autoridade da época, porque ele fez o bem. Nós precisamos ter essa essência de soldados de Cristo. Essa essência do amor, da benignidade, da obediência, da própria armadura de Deus. Essa essência de soldado. Nossa luta não é mais contra nenhuma pessoa. E por isso a nossa essência não está mais ligado a esse padrão e a esse plano terreno. Não está mais ligado a isso. E nós precisamos ter consciência disso. Precisa haver uma metanoia hoje nas nossas vidas. Para mudarmos o entendimento de que não estamos mais lutando contra ninguém. Guarda uma frase aí, anota uma frase, posta se quiser, printa a tela. Ó, vocês estão postando pouco, hein? Os prints dessa tela aqui. Eu tô de olho lá no, no Instagram de vocês. Posta aí, queridos. Deixa eu colocar uma frase que nos ajuda a usarmos as armas corretas. Não é pessoal. Vocês entenderam? Não é pessoal. Quando alguém te persegue, não é pessoal. É espiritual. Você que tem a Cristo, a sua luta não é mais pessoal. Não leve para o campo pessoal. Aquela pessoa não gosta de mim. Não é o campo pessoal. Sabe por quê? Porque Cristo está em você. E a luz incomoda as trevas. E quando a luz incomoda as trevas não querem perder a posição nem o lugar dela. Então ela se manifesta de alguma forma. Então a luta não é pessoal, a perseguição não é. Quando não é pessoal, você transfere para Cristo. Quando você transfere para Cristo, Ele como general do exército, do Senhor dos exércitos, Ele te reveste como um soldado. E revestindo como um soldado, você passa a enxergar não mais a pessoa que está te perseguindo, te injuriando ou te resistindo de alguma forma, mas sim aqueles que estão usando aquela pessoa. Ali está a tua e a minha luta. Quantos estão entendendo? Digam amém. Nessa manhã, em nome de Jesus. Isso é entendimento. Isso é entendimento de batalha espiritual. Muitos não usam os recursos da batalha espiritual porque estão levando a luta para o lado pessoal. Veja que quando Pedro e João foram açoitados pelo Sinédrio, Atos capítulo 3, depois você lê, não vai dar tempo de ler agora. Nós temos 2 horas de imersão e não vai dar tempo de ler agora. Você imagina o que tem de conteúdo hoje. Entenda uma coisa. Quando Pedro e João foram açoitados pelo Sinédrio, vamos ler. Nós temos que ir para a Bíblia. Está escrito. Abre aí sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Desculpa, Atos capítulo 4. Olha como é bom ir para a Bíblia. Atos capítulo 4. Diz assim. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, precisamos achar. Não, também não é Atos capítulo 4. Vamos lá. Quem me ajuda aí? Ó, já achei. Atos capítulo 5. Não. Atos capítulo 4. Vamos lá, não, vou achar. Ô Jesus. Quem achar primeiro ganha. Quando diz que eles se
É no parecer de Gamaliel, mas eu não estou achando. Tá, tá, tá. Ah, achei. Achei. Vamos lá. Atos capítulo 5, 41. Vamos lá. Atos capítulo 5, 41. Olha só. Os apóstolos se retiraram dos sinédrios, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Presta atenção. Atos 5:41. Anota aí, Atos 5:41. Os apóstolos se retiraram dos sinédrios contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. O que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui nessa passagem? Homens que já tinham um entendimento, é isso que nós estamos falando, me perdoa demorar um pouquinho para achar, é Atos 5:41. Homens que tinham um entendimento, tiveram a transformação de mente, de entender que a batalha que eles travavam a partir daquele momento não era mais pessoal. O sinédrio, eles não levavam os homens, fariseus, doutores de lei, sacerdotes, sumo sacerdote, como inimigos. Eles não olhavam o sinédrio como inimigo. Por isso o sinédrio os açoitou, os humilhou, e a Bíblia diz que eles saíram contentes, porque eles sabiam que aqueles homens tinham entrado em litígio contra Deus, tinham entrado em milícia, em guerra, em batalha contra Deus, e não era contra eles. Quando alcançamos esse mesmo entendimento, Alexandre, João, Luiz, Lica, quando alcançamos esse entendimento, sabe o que acontece? Nós travamos a batalha correta. Porque não vamos mais ficar lutando contra as pessoas. Não vamos mais ficar discutindo com o marido. Não vamos mais ficar brigando com a esposa. Não vamos mais nos levantar contra as autoridades. Vamos entender que a nossa luta realmente não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra seres espirituais nas regiões malignas, nas regiões celestes. Seres malignos nas regiões celestes. Amém? Está ficando claro? Não levaremos mais para o lado pessoal. Uma vez que você não leva mais para o lado pessoal, sabe o que acontece? Você foca no inimigo correto. E quando focamos no inimigo correto, usamos as armas corretas. Entenda que as armas da milícia, elas, tanto de conduta quanto de essência, estas armas, elas só são poderosas em Deus. Porque as armas da nossa guerra não são humanas, não são terrenas, não são carnais, cada um na sua linguagem, na linguagem da sua Bíblia. Elas não são humanas, não são terrenas, não são carnais, mas elas são espirituais e são poderosas em Deus. Amém? Rô, pega um copo d'água para mim, por favor. Poderosas em Deus. Por que poderosa em Deus? Porque acima das armas, sejam elas de condutas ou de essência, existe o quê? A autoridade que nos reveste. Ontem nós começamos a live falando da autoridade que nos reveste. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Se vocês vão na minha autoridade. Eis que vos tenho dado autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, falar novas línguas. Todo mal não te alcançará. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Ou seja, resumindo, em meu nome vencerão o mal. Porque a fé que vence o mundo não é nada mais do que crer que Cristo é o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Só quem crê recebe esta vitória que Deus já nos concedeu na cruz do Calvário. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Era importante refazer essa introdução porque tinha alguns pontos que eu queria deixar bem claro aqui. A nossa luta não é pessoal, queridos. Não é. Quando alguém diz que não gosta de você, na verdade, tem coisas que nós podemos melhorar como pessoas.
Tem coisas que as pessoas não gostam em nós como característica, mas não lute nesse âmbito, não lute neste nível, lute no nível espiritual, lute contra os principados, potestades, dominadores. Ah, pastor, mas eu nem sei direito quem eles são para lutar. Perfeito, essa é mais uma base que nós precisamos ter para vencermos a guerra. E é por isso que hoje nós falaremos da hierarquia espiritual que existe tanto no reino de Deus quanto no império das trevas. Existem hierarquias espirituais e batalha nas regiões celestiais que nós não temos nem ideia que acontece. Que nós não temos nem ideia. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Para você estar acordado aqui nesse momento, para essa internet funcionar, para esse estudo acontecer, vocês não têm ideia do nível de guerra espiritual que está acontecendo. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe. Vocês não têm ideia. Anjos e demônios estão guerreando pela tua vida agora. Estão guerreando pela tua atenção agora. Situações externas vão ser geradas para que você perca a concentração, para que você deixe de prestar atenção. Agora essa batalha não começou aqui. Essa batalha começa lá, no plano espiritual. Alguns aqui tiveram dúvida, por mais que existisse a vontade humana de assistir a aula, ficaram em dúvida. Ah, eu assisto depois. O pastor deixa gravado. Não tem problema, assiste depois, eu deixo gravado para vocês. E principalmente para quem está no grupo do Telegram. Porque ali a gente aprofunda. Ontem eu finalizei a aula gravando um vídeo no grupo do Telegram. Finalizei a aula lá. Falei do louvor de arma de guerra, tá lá naquele vídeo. Depois eu compilei e joguei tudo no YouTube. Mas o que nós vemos? Situações adversas, externas, fora do nosso controle inicial, ok? Mas não no controle de Deus, para nos impedir de ter essa aula. Mas quem venceu? O Senhor dos Exércitos. Quantos podem dizer amém? E graças a Deus, porque eu e você estamos aqui, a internet está funcionando, a aula está acontecendo e nós vamos sair daqui hoje impactados com o que Deus vai falar conosco, ampliados no nosso conhecimento. E se você recebe, diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, queridos. Hierarquia espiritual. Nós vamos precisar falar das duas hierarquias para saber quem luta conosco e quem luta contra nós. Ok? Por quê? Para você entender, você não está sozinho nessa batalha. Nem na batalha que Deus te convocou, que é a instauração, a implementação do reino de Deus através do evangelismo, da pregação do evangelho. Você não está sozinho, ok? E você também não está sozinho nas suas batalhas pessoais, nas suas guerras pessoais. Lembra que falamos que existem guerras pessoais que o Senhor dos Exércitos também trabalha ao nosso favor? Porque do Senhor é a guerra. Então você não está sozinho. A primeira coisa que você tem que entender, você não está sozinho nessa batalha. Mas se eu não estou sozinho, quem é que está comigo? Jesus está comigo. O Espírito Santo está comigo, sim, mas não só eles. Ok? Já seria o suficiente. Mas existe hierarquia. O reino espiritual ele é organizado, muito mais organizado que o reino físico. Muito mais organizado que os padrões humanos. E nós vamos entender. Então vamos ver primeiro contra quem nós estamos lutando. Existe uma hierarquia do Império das Trevas. Entenda que essa aula aqui não é uma aula de angiologia. Ok? Ah, pastor, o que é angiologia? Angiologia é uma aula, é uma matéria de cursos de teologia. Ok? Que estudam anjos, demônios, seres espirituais. Não é o nosso foco estudar
Os anjos, porque daí temos que entrar pelo lado quando os anjos foram criados, o porquê que eles foram, o porquê não, mas quando eles foram criados, e se eles existem ou se eles não existem, quem interpreta, quais as linhas teológicas que interpretam que o anjo existe ou que o anjo não existe, e assim por diante, ok? Não é esse o foco, o tema da semana é batalha espiritual. O nosso foco aqui está ligado em falar sobre batalhas espirituais. E nós já vimos que existe interferência espiritual de anjos em batalhas. Nós já vimos isso. E nós vamos ver melhor ainda quando entrarmos nas guerras bíblicas. Ok? Guerras bíblicas. O Dr. Paulo Grimaldi escreveu algo aqui interessantíssimo, até fruto de, não essa frase, mas teve uma conversa quando nós estávamos indo para Jerusalém o ano passado, onde nós falamos muito a respeito de parto, não sei se ele se lembra lá no aeroporto, mas ele escreveu aqui, o parto, o nascimento, é a nossa primeira batalha espiritual e física, e eu concordo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus nos conhece e nos acompanhou desde o ventre das nossas mães, e diz que ainda quando era substância informe, ele ali nos via todos os dias, ou seja, já existia uma proteção, uma guarda da parte de Deus para nós nascermos, para nós virmos ao mundo. Por quê? Porque existia propósito. Nossa vida não é sem propósito aqui nessa terra. E a jornada bíblica tem o objetivo de nos capacitar para vivermos esse propósito espiritual, e muitas vezes que se torna também, como é o meu caso, um propósito de vida, ser um pastor. A minha vida hoje, ela não tem divisão de trabalho, agora eu vou para o meu trabalho secular, agora eu vou para o meu trabalho ministerial. Na verdade, queridos, não existe essa questão de trabalho secular, é um termo que a gente usa comumente, mas eu quero te dizer que o teu trabalho, se não for espiritual, você está sozinho nele. Então, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é uma faxineira, se você é um padeiro, se você é um vendedor, se você é um pastor, tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Tudo que você faz, faça como para o Senhor, em nome de Jesus, ok? Não existe essa questão, esse aqui é o meu trabalho secular. Tudo bem, usar esse termo não tem nem problema nenhum, mas não é. Esse aqui é o meu trabalho. Ele é tão espiritual quanto o teu ministério. Por quê? Porque você depende de Deus, da capacidade de Deus, você consagra a Deus, você ora a Deus pelo teu trabalho. E se você não faz isso, está perdendo tempo. Ok? Faça isso. Todo o teu trabalho é espiritual. É o trabalho que gera recursos financeiros? Ok, mas não deixa de ser espiritual. Porque você investe armas espirituais também para a vitória deste trabalho em nome de Jesus. Amém? Então existe uma hierarquia do império das trevas, que são os nossos inimigos, nossos verdadeiros inimigos e inimigos espirituais, que são os anjos caídos. A Bíblia vai falar de anjos caídos, ok? Anjos que foram precipitados das regiões celestiais, da presença de Deus, da onde os anjos caíram, da presença de Deus, ok? E vieram habitar a região celestial. Eu estou terminando um desenho que eu estou fazendo para vocês, eu vou postar lá no grupo do Telegram, que fala a respeito para você entender o nosso nível de batalha, que fala a respeito da atmosfera. Quem é que vive na atmosfera hoje? Quem é que vive na atmosfera? Nós, seres humanos, vivemos na atmosfera, ok? Falando de aula de ciências da 4ª série do primário. Atmosfera, eu não sei se é 4ª série, estou brincando. E nem tem primário mais, é Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Mas, vamos lá. Alguns alunos meus de escola de líderes ou de pós-encontro já ouviram isso. Imagina que está a Terra, ok? Quem habita aqui na Terra? O homem. O homem foi. Lembra? Os céus é de Deus, mas a Terra, o Senhor Deus aos filhos dos homens. Estamos aqui. Aqui é o homem.
O homem habita no primeiro céu, conhecido como atmosfera. Aqui. Depois tem um segundo céu, firmamento, conhecido na ciência como estratosfera, certo? E aí depois vem as regiões do universo, dos planetas e tal, que a Bíblia chama de primeiro, segundo e terceiro céu, ou céu de Deus. Apóstolo Paulo, ele diz que foi tirado, arrebatado e levado ao terceiro céu, ou céu de Deus. Ok? Aqui estão os homens. Aqui estão as regiões celestes. Então toda vez que você vê regiões celestes, é o segundo céu, está acima do homem. Quem está na região celeste? Quem está na região celeste? Os anjos e os demônios. E Lúcifer, o principal dos demônios, estão nas regiões celestes. Sério, pastor, eles não estão aqui conosco? Não, eles estão aqui. Eles recebem ordens, seja os anjos recebendo ordens de Deus, seja os demônios, os anjos caídos recebendo ordem de Lúcifer, para influenciar o plano físico. Eu estou falando de forma sintetizada, mas você vai entender. O plano físico. Então o homem aqui no plano físico, que pecou e perdeu a comunhão com o terceiro céu, porque ele tinha comunhão com Deus, essa comunhão atravessava as regiões celestiais sem interferência. Quando o homem pecou, ele perdeu essa comunhão e a região celestial passou a gerar interferência. Veja só. Interferência. Então o homem não consegue mais chegar até Deus. Por quê? Porque existe uma interferência nas regiões celestiais. Quando você peca, você dá legalidade para o império das trevas. Quando você vive uma vida de obediência, você dá legalidade ao reino, aos anjos do reino. E por isso quando você ora, tua oração chega até o trono de Deus. Deus dá a resposta. Quando chega a resposta, se há legalidade na sua vida, o diabo que está aqui, ele bloqueia a tua resposta. Presta atenção nisso, isso é muito esclarecedor. Ele bloqueia a tua resposta. Por isso, muitas das coisas que a gente pede ainda não acontecem, estão bloqueadas nas regiões celestiais, porque há legalidade nas nossas vidas. E é por isso que quando diz em Deuteronômio 28, se você atentamente ouvir a voz de Deus e se esmerar em cumprir os seus mandamentos, princípios, projetos, todas essas bênçãos te alcançarão. Uau! Liberou! Te alcançarão! Virão, não há bloqueio! Bloqueio, não há. Por quê? Porque libera. Agora presta atenção. O homem não tinha acesso aqui. O homem vive aqui. O homem vive sujeito ao que está preso à atmosfera. Só que quando ele recebe Jesus no seu coração, a Bíblia diz que Jesus ressuscita e vai para onde? Vai sentar à direita do Pai. Vai sentar à direita do Pai. Então ele abre novamente esse acesso. Por Jesus temos novamente esse acesso. Mas essa guerra aqui foi liberada. Quando o homem pecou, nós temos legalidade, autoridade para o diabo travar essa guerra aqui no reino espiritual. E aí o que acontece? Satanás não fica parado esperando esse acesso que você tem com Cristo. E sozinhos, nós não temos acesso ao terceiro céu. Mas quando nós estamos em igreja, eu e você, falando no nome de Cristo, a palavra não diz que quando 2 ou 3 se reúnem falando no nome de Cristo, Cristo se faz presente? Não é que Cristo volta, é que nós subimos, porque a palavra de Deus diz que quando eu e você estamos em igreja, assentamos junto com Cristo nas regiões, acima das regiões celestiais. Quantos estão entendendo? E quantos recebem esse entendimento? Amém? Vivemos aqui no mundo influenciado pelo plano espiritual. Então entenda uma coisa,
Nada acontece nesse plano físico sem que primeiro já não tenha acontecido no plano espiritual. Toda vitória concedida por Deus na tua vida já foi vencida no plano espiritual. E toda aparente derrota ou momentânea derrota que vivemos é porque o plano espiritual também nos influenciou. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o diabo está debaixo dos nossos pés. Como se ele está aqui nas regiões celestiais? Lembra, em igreja somos levados à posição de Cristo. E aí sim, o diabo fica debaixo dos nossos pés. Nós sozinhos não temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Por isso Cristo diz, toda autoridade eu vos dou para que pisem serpentes e escorpiões. É Cristo quem nos dá essa autoridade. E nós precisamos ter claro essa postura, essa visão, essa clareza, esse desenho. E eu estou terminando, eu vou mandar para vocês esse desenho depois no grupo. Lógico que não é um desenho de um homem, de uma mulher, mas das regiões, como elas funcionam. E aqui está o trono de Deus. Um lugar onde só 2 homens, segundo a palavra de Deus, tiveram acesso e viram. Fora a visão apocalíptica de João, porque João teve uma visão apocalíptica, uma visão revelada, só 2 homens viram. Um foi Isaías. Quantos lembram disso? Isaías, vendo o trono de Deus. E outro foi Paulo, que foi levado ao 3º céu. Agora entenda, quando Paulo volta do 3º céu, queridos, ele não consegue explicar o que é aquilo. Ele diz, eu não tenho palavras são vãs para explicar o que eu vivi. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Vamos entender agora qual é. Ó, veja só, o Carlos colocou aqui, ó. Bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos de Cristo como unigênito, que se transforma em primogênito, é agora liberada das regiões. Mas elas passam por onde? Pelas regiões celestiais. Elas estão em Cristo, passam pelas regiões celestiais e chegam até nós, porque esse acesso agora é direto para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que obedecem a Cristo, porque se obedecerem os meus mandamentos, serão reconhecidos como meus discípulos. Amém? Tem a visão? Teve a visão? Ficou clara a visão da onde estamos e quem enfrentamos, aonde estamos? Veja só essa clareza, essa visão espiritual da nossa batalha, da nossa guerra, da onde estamos e do que dependemos. Por que precisamos entender isso? Porque a hierarquia é feita de anjos caídos que perderam a sua posição, que estavam em Deus e caíram. Ok? E caíram. E aí o que acontece? Anjos caídos se tornaram demônios. Perderam a sua figura e se tornaram demônios. Ok? Dentro dessa hierarquia de anjos caídos, como é que funciona? Primeiro, existem os anjos que estão aprisionados. Existe uma classe de demônios que está aprisionada, não foi solta, não age, não tem incidência, não recebem comandos de Satanás. Só serão libertos e entrarão na batalha no dia do juízo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Então está falando que anjos que pecaram, porque desobedeceram a Deus, se insurgiram contra Deus, se rebelaram contra Deus, foram aprisionados em cadeias abismais, abismos, com o propósito de serem reservados para o juízo. E
Judas, capítulo 1, versículo 6 diz assim: e quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidades originais, então os anjos tinham autoridade e santidade originais, mas abandonaram sua própria casa, seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos em correntes eternas para o julgamento do grande dia. Ok? Então, dos anjos caídos, existe uma primeira classe que não lutam ainda. São anjos aprisionados. Ok? Existe uma corrente teológica, mas eu quero falar o que está na Bíblia, que diz que esses anjos estão aprisionados no mar, segundo um versículo do livro de Jó. Mas não é um versículo muito claro. Então eu não quero trazer algo aqui que só levante polêmica por levantar, interpretações, hermenêutica, segundo a exegese. Não é isso que eu quero aqui. Eu quero falar o que está escrito. O que está escrito, não o que está interpretado. Ok? Então o que está escrito é que existe uma classe de anjos que estão aprisionados, reservados para a batalha final, para o dia do juízo. Queridos, aí se prepara. Porque essa batalha, graças a Deus, nós não estaremos aqui. Quando você estudar comigo na jornada sobre a revelação do Apocalipse, da transição do Apocalipse, aí nós veremos o nível dessa batalha, ok? É uma batalha bíblica que ainda não aconteceu. Na minha opinião, nós podemos conhecê-la, mas não adianta nem estudar profundamente, nós precisamos sabê-la. Mas vamos lá. Então, primeiro, anjos aprisionados. Segundo, anjos libertos. Anjos caídos que estão libertos. Demônios. Ok? Que junto com Satanás se rebelam a Deus e eles agem direcionados por conquistas territoriais. Desde pequenas conquistas até grandes conquistas territoriais. Entenda que os demônios, eles são enviados para dominarem territórios. Uma pessoa é um território para um demônio. Ok? É um território. Tá certo? Uma instituição é um território. Uma cidade é um território. Um país é um território. E os anjos, conforme a hierarquia que eles têm, eles são enviados para dominar territórios. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento cita os demônios. Por exemplo, Salmo 106, versículo 37, diz assim: e chegar a ponto de sacrificar seus filhos e suas filhas aos demônios. Ok? Pessoas que se aliam a esses seres espirituais, a esses anjos caídos, e creem no poder deles, porque eles têm um certo nível de poder, creem nesse poder deles, acabam se aliando a eles. Ok? Então, os demônios são citados no Antigo e muito mais citados no Novo Testamento. Aí você pergunta assim, por que que os demônios são mais citados no Novo Testamento, por que no Antigo Testamento? Por algo que nós já conversamos, já citamos aqui na jornada nessa semana. Porque Jesus trouxe para os judeus a revelação de que a guerra deles deixaria de ser física para se tornar espiritual. Lembra que eu falei que os judeus entendiam que a guerra era física? Eles achavam que a guerra deles era contra os romanos, os egípcios, os babilônicos, os sírios, os otomanos, e até hoje acham que a guerra deles, muitos acham que a guerra deles é contra os árabes. Mas eles não entenderam, ou alguns não despertaram ainda para que essa batalha, essa guerra hoje, ela é espiritual. Ela não é mais física, apesar do exército de Israel travar uma batalha física e ter o mesmo Senhor. Mas eles precisavam ter, na época de Jesus, os olhos abertos e transicionados para uma nova batalha, num nível espiritual. Ok? Então, o que acontece? Os demônios são citados no Antigo Testamento? Sim. Mas a ênfase para eles é muito maior no Novo Testamento, quando Cristo revela qual é a nossa verdadeira batalha. E é por isso que eu estou sugerindo para vocês, e quem puder, adquira esse livro aqui, Odas. Eu até publiquei ontem no grupo um termo desse livro que fala exatamente, houve da parte dos
judeus da época, até dos discípulos de Jesus, uma decepção com Cristo, quando esperavam um Salvador que viesse no nível da espada e da guerra física, que desse o comando, agora vamos atacar Roma, porque os judeus estavam esperando um líder assim. O povo esperava, os sicários esperavam, os zelotes esperavam um líder nesse nível, que viesse para uma batalha física. E o que acontece? O que acontece? Jesus vem com um reino de paz terrena, mas de batalha espiritual. Você batalha no reino do Espírito para ter a paz terrena. Anota essa aí é para você anotar, publicar, printar, mandar para todos os seus contatos. Batalhamos no plano espiritual para termos paz no plano terreno. Amém? Quantos estão entendendo? E quantos podem dizer obrigado, Jesus? Vocês estão me ouvindo? É que às vezes para os comentários aqui, eu não sei se parou o vídeo. Então, voltando aqui. Vamos lá. Entenda que eles vão querer dominar territórios. Eles vão querer dominar territórios. O foco dele é dominar territórios. Por isso que 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sensatos e vigilantes. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, aqui representando o império das trevas, anda ao redor, em outras traduções, ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então veja só, por que essa figura do leão? Porque o leão é um animal territorial. Ele domina territórios. Ele vai constituir família num determinado território, domina aquele território, se alimenta daquele território. Quando o alimento termina naquele território, ele migra, às vezes sozinho e às vezes com a família que ele gerou, normalmente sozinho, porque o leão o leão alfa, ele é muito solitário. Ele vai, domina outro território, conquista outro território, por isso muitos leões alfa se enfrentam por causa daquele território. Então, ele está falando, o diabo é dessa forma. Ele quer dominar territórios. Desde uma pessoa até um país inteiro, se for possível. Ok? E Efésios 6,2 diz, 6,12 diz, porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra. Aí Efésios 6,12 começa a dar hierarquia. Apóstolo Paulo, que era um homem muito didático no ensino, ele vem e nos traz a hierarquia do império das trevas. E diz assim, porque nossa luta não é contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. Anota aí, um sistema. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok? Nossa luta não é contra os seres humanos, é contra esses seres que estão nas regiões celestiais e que recebem ordens para influenciarem as regiões terrenas. Bom dia, Cristiano, seja muito bem-vindo. Shalom, meu lindo. Ok? Então, Paulo, na sua didática de ensino, suas cartas são extremamente didáticas para falar sobre a ceia, para falar sobre o culto, para falar sobre também a batalha espiritual. Paulo, o apóstolo Paulo, que tem uma fanzaça, que é a apóstola Cláudia, né? Ela ministra muito sobre Paulo e é delicioso ouvi-la quando ela fala sobre o apóstolo Paulo. Ele é muito didático no ensino, ele é muito claro, ele é um mestre. Ele teve aula com um dos principais mestres do Sinédrio da época, então ele é um homem de muita clareza no que ele passa. Ele nos dá toda a hierarquia para a gente saber contra quem nós estamos lutando. Então, pegando essa hierarquia do menor para o maior, quem que nós temos primeiro? Aqueles que querem conquistar territórios pessoais. Aqueles que querem dominar, possuir, influenciar, se apossar e oprimir pessoas, que são as forças espirituais do mal. Essas primeiras forças espirituais do mal. Ok?
Amém? Amém, Cristiano? Beijo, meu lindo. Te amo também. Forças espirituais do mal, que agem na vida dos indivíduos, que agem na vida das pessoas. Abra sua Bíblia aí agora, nós vamos ler um texto, 3 versículos que contam uma história, ok? Marcos capítulo 5, versículos de 2 a 5. Marcos capítulo 5, versículos de 2 a 5. Veja só o que diz. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Lembra que a gente está estudando o que está escrito? Aqui diz que ele era possuído por um espírito imundo. Um espírito imundo. Não diz aqui que ele era possuído por muitos, ou por vários, ou por espíritos imundos. Diz por um espírito, por um demônio, por uma força espiritual do mal. Os demônios também muitas vezes são citados como espíritos imundos, ok? No Novo Testamento. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não, olha só, ele era dominado por um espírito imundo. Esse homem vivia meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Olha o nível de influência de um único ser espiritual da maldade, que é a menor classe dentro da hierarquia dos demônios. São os demônios, sejam eles aprisionados ou libertos, mas no caso aqui são os libertos, né? O nível de influência que tem sobre a vida de uma pessoa. Muitas das coisas que acontecem hoje em dia, nós não podemos esquecer que primeiro aconteceu no reino espiritual. Então, quando a gente vê um adolescente depressivo, introspecto, subjugado pela depressão, que é sim uma doença, não estamos negligenciando a doença da depressão, ok? É uma doença, já está constatado isso, é uma doença, mas esse jovem começa a se cortar, causar dor a si mesmo. Queridos, isso nada mais é do que uma influência maligna. Lembra que tudo que se manifesta no plano físico teve origem no plano espiritual? As doenças também, ok? O que nós precisamos entender? É que há uma influência maligna. Está aqui falando, se cortava. Não é novidade alguém se cortar por causa de uma influência maligna, por causa de uma possessão maligna. É uma possessão maligna. Então nós temos sim como tratar a depressão de forma psicológica, psiquiatra, remédios, medicinal, sim, mas não podemos esquecer que primeiro temos uma batalha a vencer no plano do espírito. Eu estou usando exemplos atuais e claros, lógico, para esclarecer, para nós entendermos o que é a batalha no reino do espírito. Então aqui, Marcos capítulo 5, queridos, mostra qual é o nível de uma influência demoníaca. Já tivemos experiências de estarmos batalhando pela vida de alguém para expulsarmos demônios. E o demônio, o que ele tenta? Ele tenta machucar a própria pessoa. Porque o demônio, queridos, ele não tem prazer em ninguém. E ele não tem amor por ninguém, ele é completamente desprovido da misericórdia. Como ele não tem misericórdia da parte de Deus mais, ele não tem mais como se alcançar de misericórdia, ele também não tem misericórdia de ninguém. Então o que a gente vê nessa hora? A gente vê ali a pessoa
sendo subjugada a um ser maligno que quer matá-la, roubá-la, destruí-la. E esse ser começa a fazer com que ela sofra o máximo possível. Só que essa pessoa, ela está com a mente cauterizada, ela está aprisionada. Então ela não consegue se libertar daquilo. A dor começa a fazer parte da vida dela. Queridos, como é que nós podemos entender ou aceitar alguém que tem prazer na dor? Ter prazer na dor, cara, nada mais é do que uma influência maligna, que se torna depois um padrão psicossomático, um padrão sintomático aqui no plano terreno, mas começou no plano espiritual. Porque aquele que destrói, Paulo já diz no livro de Coríntios, aquele que destrói o próprio corpo, está atentando contra o Espírito Santo. Veja só, Paulo quando diz que aquele que atenta contra o próprio corpo, se alguém souber o versículo aí, porque esse eu não anotei, você pode postar aí pra gente. Se alguém atenta contra o próprio corpo, ele está, na verdade, atentando contra o Espírito Santo. Então, Paulo está mostrando que essa destruição terrena nada mais é do que uma batalha espiritual. Veja só, o Carlos aqui trouxe também um outro versículo tremendo. Primeiro livro de Reis 18:28, quando Elias batalha contra os profetas de Baal. E os profetas de Baal se mutilavam, se cortavam. O que eles estavam se oferecendo a demônios? Se oferecendo a demônios. Beelzebu, Baal Zifu, né? É o principal dos demônios. É uma das as manifestações de Lúcifer aqui nessa terra. Então nós vemos que a batalha é contra o espírito, nas regiões celestiais. Paulo é muito claro, diz, se você está cortando o seu corpo, se você está destruindo o teu corpo, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Então não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. Quantos estão entendendo? Quantos estão vendo que a nossa luta não pode mais se limitar ao plano físico, senão as nossas conquistas serão muito limitadas, serão muito improdutivas. Amém? Temos uma guerra. Lógico que essa guerra já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, mas nós travamos essa guerra hoje de forma pessoal. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá. Então, primeiro, aqueles que batalham no território pessoal. Segundo, sistemas deste mundo. Age em instituições. É o segundo nível de demônio. Agem em instituições. Ok? Que são chamados também, em algumas traduções bíblicas, por governadores ou dominadores desse sistema das trevas. Amém? Vamos ver aqui, Atos 5, versículo 37, diz assim: depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Aqui está falando de Judas, um homem que levantou um grupo de sicários, um pouquinho antes da vinda de Jesus, e criou uma rebelião contra o sistema, contra o governo da época. A Bíblia diz que ele morreu e todos foram dispersos. Os dominadores, os governadores, eles agem em sistemas, em instituições, normalmente ativistas e rebeldes. Instituições, a forma dele agir é dentro de instituições. A família é uma instituição criada por Deus. Existem dominadores que agem na família, como por exemplo o adultério. O adultério é um dominador que governa a família. Mas quem comete o adultério é o marido ou é a esposa, sim, mas o governo dele vem sobre o lar, que é uma instituição, vem sobre a família, que é uma instituição. O propósito do governo, por exemplo, do dominador, é destruir a instituição, normalmente insurgindo com rebeldia ou algum tipo de ativismo. Queridos, estamos encerrando, meu Deus, a primeira parte
em 20 segundos. Só quem está gostando e quem sabe que tem mais conteúdo para a gente aprender vai voltar, porque eu vou reiniciar para a segunda parte da imersão. A imersão são sempre 2 horas, das 7 às 9 da manhã, todos os sábados. Amém? Quem está gostando, diga amém e volta, encerrando em 1. Vamos voltando para a nossa segunda parte da imersão desse dia 30 de maio. Tivemos já a primeira parte, muita coisa que Deus nos falou, muita coisa que Deus nos esclareceu. E agora nós estamos entrando na segunda parte dessa imersão. Tem sido um tempo poderoso, estamos falando sobre hierarquia espiritual. Falamos novamente que a nossa luta não é contra as pessoas. E se lutarmos no plano espiritual, se guerrearmos no plano espiritual, teremos paz no plano terreno. Amém? Glória a Deus por todos que já voltaram. Rapidamente, obrigado por você estar aqui, por você continuar. Por isso que eu quero a tua ajuda para a gente conseguir no meu canal do YouTube chegar a pelo menos 1000 inscritos, porque daí eu posso fazer essa live pelo YouTube, diretamente pelo YouTube. E aí nós não vamos mais ter problema de conexão, de ter que derrubar essa conexão e reconectar. Vamos assistir direto no YouTube. Então eu peço tua ajuda. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreve e chama as pessoas para se inscreverem, ok? A maioria aqui já voltou, nós tínhamos mais de 50 pessoas, aqui já temos 42. O pessoal está voltando, vamos lá. Bom, então nós estamos falando do segundo nível, do menor para o maior, da hierarquia das trevas, que são os sistemas que governam esse mundo, governadores, dominadores, né? Olha só o que diz, eu li Atos 5,37, falando de Judas, um galileu, que levantou um grupo de sicários para se rebelar naquela época. E tem também, no Antigo Testamento, veja só, Números 16, livro de Números 16, versículos 2 a 3, diz assim: E insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: Basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da Assembleia de Yahvé? Veja só, nessa época se levantou Datã, Coré, homens que juntaram-se com 250 israelitas, homens príncipes da congregação, homens líderes, e se insurgiram contra os líderes Moisés e Arão. Moisés como líder de todo aquele povo e Arão como sacerdote. Veja só o que aconteceu. Eles se reuniram e se insurgiram contra eles numa rebelião. Montaram ali um motim e se insurgiram contra. Esse motim, ele é governado por um dominador, por um espírito que convence aquele povo a se rebelar normalmente contra um sistema, um governo. Isso não quer dizer que todo governo ele é perfeito. Isso não quer dizer que todo governo ele é certo, que toda lei é justa. Não é isso. Mas os grupos ativistas, eles se levantam numa bandeira e normalmente num princípio de rebeldia contra uma autoridade. Você pode ver isso. Então existem alguns sistemas de dominadores que governam o nosso tempo atual muito claros. Por exemplo, CUT. CUT é um sistema desse. É tudo na base da rebeldia. Você quer ver um outro sistema governador que insurge várias pessoas? Torcida uniformizada. Torcida uniformizada de times de futebol. É um dominador. Máfia. É um dominador. Ok? Ativismos que se insurgem contra governos. É um MST.
é outro. Estou falando de... E olha que eu estou mostrando no campo esportivo, no campo político, ok? São dominadores. O que os dominadores querem? Governar sobre instituições. E essas instituições trabalham através de princípios, são obras da carne, como facção, dissensão, divisão. Ok? Então, são grupos faccionários, facciosos, grupos facciosos que militam ou contra o governo ou militam contra si. Isso é dominado. Você pode reparar que a pessoa, quando ela está debaixo desse governo, ela perde discernimento. Queridos, eu fiz parte, 6 anos, da torcida uniformizada do São Paulo, que é um time de futebol. E vi e fiz coisas terríveis que você não faz sozinho. Sozinho você não faz. Mas dominado por aquele espírito maligno, você faz. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, existem governadores e dominadores sobre sistemas. Vamos para frente. Olha contra quem nós lutamos. Nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Maçonaria também, Luciana. Sim, maçonaria também. Porque os dominadores também trabalham. Você pode ver que a maioria dos dominadores trabalham com exclusivismo. E existem, inclusive, algumas seitas que são dominadas por esses tipos de demônios que fazem com que eles se tornem o quê? Exclusivistas. São igrejas e religiões que se consideram unicistas. Só eles vão para o céu. Perigoso demais. E aí vai embora. Então precisamos entender que existem demônios que agem na vida das pessoas, existem demônios que agem em instituições, e existem demônios que têm maiores poderes dados pelo Império das Trevas que dominam aí territórios. Então, por exemplo, autoridades que são chamadas de potestades. Potestade, a palavra potestade quer dizer o quê? Autoridade delegada. Ok? Autoridade delegada. Então, eles dominam normalmente sobre cidades, sobre territórios maiores. Gênesis 18 e 19, nós não vamos ler agora porque não dá tempo. Conta a história de uma cidade, de 2 cidades, na verdade, que era governada por potestades, que era Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava debaixo de um jugo de potestade. De jugo de potestade. E essa potestade fazia com que todos, a Bíblia cita que todos daquela cidade eram pervertidos. Todos daquela cidade era pervertido. Sim, o dinheiro como Deus, Dr. Paulo Grimaldi, Mamon é uma potestade. Desculpa, não, Mamon é um principado. Mamon é um principado. O dinheiro em si, o dinheiro pode ser uma autoridade delegada por Mamon, mas só tem legalidade quando existe por parte do ser humano o amor ao dinheiro. O dinheiro por si só não. O dinheiro por si só não. Mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro dá poder para que essa potestade domine, governe. Só que está debaixo de um outro príncipe maior chamado Mamon, que é o Deus das riquezas ou o Deus do apego às riquezas. Aí esse domina sobre países. Ok? Então, mas vamos aqui só terminando sobre a potestade. Eu estou tentando só interagir com vocês aqui. Gênesis, não é 18, 19. É Gênesis capítulos 18 e capítulo 19. Gênesis capítulo 18 e capítulo 19 inteiros conta a história de um relacionamento de Deus com Abrão, um relacionamento pessoal de Deus com Abrão e 2 anjos que foram destacados para destruir uma cidade, 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra, que estavam debaixo de um dominador que gerava como é que se diz? Gerava domínio de prostituição sobre toda a cidade. A Bíblia cita que todos, presta atenção nisso, todos daquela cidade eram pervertidos. Aonde nós entendemos isso? Onde fica claro isso? Quando Abrão intercede por aquela cidade.
porque lá estava o seu sobrinho Ló. E Abraão chega para Yahvé e diz assim, se tiver 50 por acaso o rei da justiça, o Senhor da justiça, matará o justo com o injusto? Jamais. Então, Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor preserva a cidade? E Yahvé diz, eu preservo. Preste bem atenção. E se tiver 45, eu preservo. 40, 35, tal. Intercessão estratégica por parte de Abraão. Se tiver 5, eu preservo. Queridos, não tinha nem 5. Da população local não tinha nem 5. O único que Deus enviou os anjos para que fossem salvos foi Ló e a sua família. Não eram cidadãos locais, eram estrangeiros. Você sabe a história, as filhas foram, o pai foi, a mãe morreu, aquele negócio todo. E toda aquela cidade foi destruída. Estavam debaixo de uma potestade. E se entregaram tanto àquela potestade, preste atenção nisso, se entregaram tanto àquela potestade que o incenso do pecado subiu até Deus. A taça do pecado deles transbordou. Existem 2 tipos de taça, não vai dar para falar disso agora, senão eu vou me perder. 2 tipos de taça, a taça da intercessão e a taça do pecado. Mas isso nós vamos falar numa outra jornada bíblica. Amém? Veja só. Abraão clama pela salvação. Conforme escreveu aqui o Alê. Mas aquela cidade inteira foi dominada por aquele governador, por aquela influência. E você sabe que o resultado foi a destruição de todo aquele lugar. Ok? Então, as potestades dominam sobre a cidade. Você sabe que existe uma cidade em Minas Gerais, chamada São Tomé das Letras. Muitos de vocês, antes de se converterem, foram para São Tomé das Letras. E você sabe que lá, a potestade do misticismo, daquele discurso das influências cósmicas, influenciam todos aqueles que chegam lá. Todo mundo que vai para São Tomé das Letras enxerga disco voador, enxerga alienígena, enxerga tudo. Por quê? Porque há um domínio. Há um domínio. Você começa a ser envolvido com aquele discurso, aquilo começa a dominar a tua mente, o demônio começa a trabalhar os seus sentidos, porque você vai dando legalidade, a ponto de fazer você acreditar naquilo. É assim que a potestade trabalha. A potestade domina territórios. Queridos, você que é líder de célula, ou você que é pastor, ou você que lidera ministerialmente, saiba que o teu ministério, onde está a tua célula, você precisa descobrir quais são os pontos de contato ao redor da tua célula para ela começar a crescer. Muitas células não cresceram ainda porque não foi feita batalha espiritual. Não conhecemos os pontos de contato. Não conhecemos os lugares onde estão sendo dominados por espíritos territoriais, como centros de Umbanda, como igrejas católicas, algumas verdadeiras potestades, como a Igreja da Penha, São Tomé, Aparecida do Norte, ok? Territórios dominados ou por dominadores nas instituições ou por potestades, que são autoridades delegadas por príncipes para encantar, para ludibriar, para fascinar e para trazer engodo, engano. E as pessoas daquela cidade passam a viver aquilo, passam a acreditar naquilo, passam até viver financeiramente daquilo. Ok? Então, nós precisamos entender que existe uma hierarquia espiritual. E essas são as potestades. E acima das potestades estão quem? Os principados.
príncipes levantados por Lúcifer, que governam territórios maiores ainda, que chegam a influenciar países inteiros. Abra sua Bíblia aí agora, ou anote se não der tempo de se abrir, Atos 19, 28 e 29. Atos 19, 28 e 29. Diz assim, olha só. Ao continuar isso, corremos o risco, Atos 19, 28 e 29. Ao continuar isso, que era Paulo pregando na igreja, pregando em Éfeso, olha isso. Ele começou a pregar e começou a ficar famoso. Aí os principais lá começaram a discutir entre eles, e aí chega nesse momento. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo da grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso, os cidadãos daquele lugar foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Rapidamente, toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. Olha isso. Existia em Éfeso um principado que governava a cidade, que governava a Ásia, as províncias da Ásia, ali na Grécia, e se espalhava pelo mundo, que era quem? Diana dos Efésios. A grande Diana dos Efésios. Um principado conhecido e citado em livros históricos daquela época como Rainha dos Céus. Diana, Ísis, Aparecida, Guadalupe, Fátima, dependendo do território. Um principado que governa durante muito tempo antes da instituição da Igreja Católica, antes do cristianismo. Antes, em Éfeso, no Egito, na Babilônia, todos tinham um principado. E esse principado, Rainha dos Céus, um que chegou a dominar quase todo o mundo conhecido da época. E aí a gente vê influenciar. Aqui no Brasil, demos a esse principado, hoje não mais em nome de Jesus, mas demos a esse principado o quê? A autoridade de padroeiro. Padroeiro. Padrinho, aquele que apadrinha, aquele que dá respaldo. Né? Padrinho, ter um padrinho é ter respaldo. Então, são principados que dominam sobre cidades inteiras, ok? São príncipes. Principado vem de príncipe, ou seja, são príncipes delegados, são demônios com domínio territorial muito grande, que para serem destituídos é debaixo de muita batalha espiritual, ok? Então vamos lá. Jeremias cita o termo Rainha dos Céus, muito bem lembrado, ó, Jeremias 44, 18, depois vocês leem lá, ok? Você vê que o principado ele pode ter, segundo o território, nome específico em que ele atua naquele território. Agora, não se engane de que todos os demônios têm nome, ok? A Bíblia não deixa claro, todos os demônios têm um nome, tem pelo qual ele é conhecido, mas a Bíblia não cita. Então tem muito estudo, e eu peço que você tome cuidado e ore antes de estudar mais sobre isso, muito estudo que fala, mas tem esse demônio com muitos nomes, muitos nomes. E às vezes até esses estudos, eles vão acabar nos tirando do principal foco, porque o importante é necessário, assim, é bom conhecer, mas o importante é conhecer um único nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque debaixo dele todo joelho se dobra e toda língua confessa o seu senhorio, em nome de Jesus, amém? E acima de todas essa hierarquia está o maioral
dos demônios, Lúcifer, né? Lúcifer foi ungido por Deus como um querubim, um guardião. Amém? Essa era a função dele. Vamos ler Ezequiel 28, 14, para saber quem era Lúcifer, para saber qual é o nível de poder e domínio que ele tem. Ezequiel 28, 14 diz assim: além disso, fostes também ungido como querubim guardião, afinal, precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste. Por esse motivo, eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. E Isaías 14, 12. Isaías 14, 12 diz assim: como foi que caístes do céu, ó estrela da manhã, filho d'alva, da alvorada? Como fosses atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Aqui cita o nome hebraico de Lúcifer, que é Ben Shahar, né? Que quer dizer filho da alva, filho da alvorada. Amém? E aí existem outros nomes que a Bíblia cita a respeito de Lúcifer, que é Satanás, que quer dizer adversário, Diabo, que é o acusador, o pai da mentira, e Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, né? Que também é conhecido como o Senhor das pragas, o Senhor das moscas, mosca no sentido de praga, que vem do termo hebraico Baal Zebul, Ziful, na verdade, né? Ziful, que é difícil de citar o hebraico. Então são nomes revelados de Lúcifer segundo as atribuições que ele tem: acusar, mentir, se opor como adversário e também influenciar locais com pragas, com manifestações, né, de pragas, tem casas dominadas por Beelzebu, por demônios enviados por Beelzebu, casas que estão cheias de traças, casas cujas paredes estão todas mofadas, né? Essas pragas assim são influências malignas também, que ganham espaço pela negligência humana, pela brecha humana. Ok? Vamos para frente. Então, esse é Lúcifer, esse é o maioral. Sabe que Lúcifer, ele é o maioral, ele dá ordens aos demônios para os demônios agirem. A hierarquia das trevas, ela é muito, a Império das Trevas, ela é uma hierarquia organizada. Por quê? Porque Lúcifer era muito próximo de Deus. E ele conheceu a hierarquia celestial, a hierarquia do reino. Então ele, como imitador, ele faz da mesma forma. Ele trabalha da mesma forma, ok? Nós precisamos entender que, apesar dele ser todo-poderoso, apesar dele ser muito poderoso, dele ter muita capacidade, ele não é maior do que Deus. Então antes tema a Deus do que a ele. Conheça ele para saber contra quem nós estamos lutando. Mas você não precisa ter medo do diabo, ter medo de Lúcifer, ter medo do que ele possa causar na sua vida. Ele não pode causar na sua vida aquilo que Deus não permite. Ele não pode tocar na sua vida sem que Deus não permita. E desde o momento em que a Bíblia nos revela que a nossa posição em Cristo nos guarda, continuemos posicionados em Cristo para essas batalhas. Amém? Quantos estão entendendo? Quantos podem dizer, estou entendendo? Esse é o império das trevas. Ok? Uma das coisas que eu quero te falar, fique tranquilo em relação, são milhares de demônios. Mas os anjos caídos foi apenas 1/3 do céu. 2/3 continuaram fiéis a Deus. Então, para cada demônio que tenta tocar a tua vida,
existem 2 anjos trabalhando a teu favor. Amém? Quantos recebem isso? Em nome de Jesus. Então não fica desesperado. Vamos lá. A hierarquia do reino de Deus, do reino celestial, tem os anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? Aqueles que não se rebelaram contra Deus. Eles ficaram permanecendo. A Bíblia chama eles de anjos eleitos. 1 Timóteo, 1 carta de Timóteo 5,21 diz assim: eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas as instruções sem parcialidade. Ok? Então os anjos são testemunha da nossa vida em Cristo. Por isso que muitas vezes você vê o apóstolo Fábio Abud orando lá na hora do batismo, dizendo: Senhor, obrigado por esses que hoje deram testemunho diante do céu, diante dos anjos e diante dos homens, que eles são novas pessoas em Cristo Jesus. Amém? Então os anjos eleitos são testemunhas da nossa vida em Cristo Jesus. Anjo, aí eu não vou entrar pela etimologia da palavra, porque nós não temos tempo para isso, mas do latim, que veio do grego, ângelo, que quer dizer mensageiro, aquele que envia mensagem. Então os anjos, dentro da hierarquia, o menor de todos, que é o anjo, ele é aquele que traz mensagens da parte de Deus, tendo como principal deles o anjo Gabriel, o seu maior representante. Ok? O anjo Gabriel aparece no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele leva mensagens para Daniel, de forma específica. Então você vê ele sendo citado no capítulo 8, no capítulo 9 de Daniel, e também no Novo Testamento em Lucas, porque foi dado ao anjo Gabriel a grande missão de anunciar o nascimento de João Batista como aquele que prepararia o caminho do Senhor e anunciar o nascimento do Salvador, de Jesus Cristo. É Gabriel que aparece para Maria e fala a respeito do nascimento de Jesus. Coisa linda, né? E os anjos continuam até hoje sendo mensageiros. Anjos continuam trazendo mensagens da parte do Eterno para nós. Amém? Então esses são os anjos, são os mensageiros. Anjos que trazem, que falam conosco. Os anjos falam conosco, falam. Eles trazem mensagens da parte de Deus. Veja que ele falou com Maria. Amém? Você vai ver que também para anjos, Deus não deu nome para todos. Deus cita na palavra, a palavra cita alguns nomes específicos para a gente entender como funciona. Então também existem estudos que tem 300 mil nomes de anjos. Queridos, não está na Bíblia. Ok? Não está na Bíblia. Fique bem claro isso. Outros nomes, nós vamos citar alguns, mas não está na Bíblia. Está em estudos, em estudos históricos até, mas biblicamente falando, são poucos nomes citados a respeito dos anjos. Existem também, além dos anjos mensageiros, anjos da guarda. Presta atenção, não existe o que foi criado aí, um anjo da guarda para cada um. Olha, eu tenho o meu anjo da guarda, você tem o anjo da guarda. Isso não é bíblico. Não tem passagem bíblica que fala de anjo específico, um anjo da guarda. Mas existem anjos que guardam. Ok? O escritor de Hebreus, no Novo Testamento, a gente não sabe quem é o escritor de Hebreus, Hebreus 1,14, ele diz: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefícios dos que herdarão a salvação? Quantos aqui creem que são herdeiros da salvação? Amém? Então existem anjos destacados para ministrar e para guardar, servir em benefício da nossa vida. Amém? Ok? Então são anjos que guardam. Olha o que diz o Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Em outras traduções, dos que e os livra. Amém? Ah, você veio para a aula? Chegou aqui, ó, nossa aluna da imersão, ó. Cheguei aqui, ó. Cheguei. Ok? Então são anjos. Anjos que
acampam ao redor. Lembra que eu falei do termo acampamento de anjos, Manaim? Eles acampam ao redor dos que o temem e os livram. Então são anjos preparados para nos guardar. Preparados. Existe uma passagem muito interessante, eu não vou citar, eu não vou ler aqui, mas eu quero que você leia depois em Atos capítulo 27, que diz que quando Paulo estava viajando para Roma, houve um naufrágio. E Paulo ora a Deus para que não morresse nenhum tripulante. Nessa hora vem um anjo e garante o apóstolo Paulo que nenhuma vida seria perdida. Que anjo é esse? De onde apareceu esse anjo? Do nada, de repente ele chegou? Não. É um anjo que... Os anjos da guarda, o que eles ficam? Eles estão ali de prontidão. Eles estão ali acampados ao redor. Ok? Acampados ao redor. Preparados para nos guardar. Preparados para nos ministrar. Preparados para nos trazer sinais. Ok? Então, que fique bem claro que ninguém está falando aqui que existe o anjo da guarda. E qual será o nome do meu anjo da guarda? Queridos, não existe isso. Biblicamente falando, não existe. Agora, existem anjos acampados. Existem acampamentos de anjos ao nosso redor. E Deus dá ordem a anjos que acampem ao nosso redor. Deus dá ordem a anjos que estejam nos protegendo. Ok? Eles são, toda a hierarquia de anjos, Cecília, eles são soldados. Isso nós falamos lá em 2 lives anteriores. É uma hierarquia é um exército de anjos. Eles são como soldados. Só que cada um tem funções, tem patentes, tem poderes, como um exército, ok? Como um exército, mas eles são soldados, são equipados como soldados, ok? E aí existe outro tipo de anjo que a Bíblia cita, que são os serafins. Até o apóstolo René brinca que nós somos serafins. Por quê? Nós somos um serafim de Deus, né? Ele faz essa brincadeira. Mas os serafins, eles estão ao redor do trono de Deus, declarando o nome do Senhor dos Exércitos, ligados ao louvor. Abra aí a sua Bíblia ou anote Isaías 6, versículos de 1 a 3. Serafins, queridos, vem do termo saraf, no hebraico, que quer dizer algo incandescente, fogo poderoso. E também uma outra tradução que diz exaltado, alto, né, grande, ok? Então os serafins, olha, descrito, o serafim só é citado, né? O serafim só é citado por Isaías. Não tem outra citação a respeito dos serafins a não ser Isaías. Por quê? Porque, como eu falei, Isaías foi, fora Paulo, foi um dos únicos que viu o céu do céu em vida. Ali teve essa visão espiritual, o trono de Deus. Então diz assim, Isaías 6, de 1 a 3. No ano em que faleceu o rei Uzias, né, Uziahu em hebraico, eu vi o Eterno sentado sobre um alto e exaltado trono. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, 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 é Yahvé, é Adonai, é o Senhor dos Exércitos. E eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Amém? Esses anjos, eles são anjos ligados a esse exército, eles estão ao redor de Deus, eles proclamam o nome do Senhor dos Exércitos, eles declaram esse poder do Senhor dos Exércitos e usam a arma espiritual que falamos ontem, do louvor à glória. Então eles declaram louvor à santidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Os serafins, eles manifestam essa glória de santidade de Deus no nosso meio, ok? Eles supervisionam esse louvor, né? Eles proclamam a santidade. Eles são muito poderosos, porque eles têm suporte para estar ao lado do trono de Deus, ao redor do trono de Deus. Então, eles têm esse suporte. Amém? Depois dos serafins, desse nível hierárquico de poder,
porque eles estão ao lado. Existem os querubins, que são anjos guerreiros e anjos protetores. Aí são anjos de guerra. São anjos de guerra, do termo hebraico queruvim, que não tem uma tradução literal do nome queruvim, ok? A primeira menção, isso é interessante saber, a primeira menção de uma ordem de anjos na Bíblia são os querubins. Gênesis 3:24 diz assim: Deus baniu Adão e Eva e do lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então, querubins foram colocados na porta do Éden, ok? E com essa espada flamejante estavam guardando o Éden, a árvore da vida. Lembra que foi o primeiro quiz, a primeira enquete do nosso grupo de jornada bíblica? Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque pecaram? Não. Porque desobedeceram? Não. Porque comeram do fruto? Não. Eles foram expulsos para que não comessem novamente da árvore da vida. Ok? Por quê? Porque Deus já havia estabelecido o plano de salvação. Outra referência a querubim, você vai achar em Êxodo 25, não vai dar tempo de ler agora, é que 2 querubins foram feitos para colocar sob a tampa da Arca da Aliança, para guardar a Arca da Aliança. Então você vê que o querubim, ele tem essa função de guarda, de protetor, de guerreiro, e ele guerreia ao nosso favor. Nem todos os anjos têm asa. Presta bem atenção. Os serafins e querubins são descritos com asa. Ok? As asas do querubim cobrem o propiciatório. As asas do serafim, então, são asas enormes. As asas do serafim cobrem as suas próprias asas. Entenda que essas descrições, elas não são literais. Por quê? Porque toda visão espiritual ela não tem muito sentido. Quantos aqui já falaram assim, nossa, eu tive um sonho, mas ele não tinha muito sentido. O sonho é uma linguagem espiritual. Então, não tem toda visão espiritual ela não tem como você descrever a forma mais clara dela. Tanto que, se você pegar a descrição de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, que ele fala também dos serafins, ele vai falar que tinham 4 rostos. O rosto de boi, de homem, e aí você vai ter a revelação do que ele está querendo dizer. Mas não tem o sentido literal da figura do anjo. Ok? O anjo, ele tem, é lógico, ele tem o corpo celestial dele e tudo, mas cuidado para você não cair nessa figura literal. Mas como eu falei, nós não estamos estudando angiologia, nós estamos vendo qual é a função de cada um deles na batalha espiritual. E os querubins são anjos guerreiros, são anjos que batalham contra demônios nas regiões celestes e tem ordens específicas para guardar determinados lugares, ok? E acima dos querubins vem arcanjo. Agora, não entrando pelo lado teológico, a Bíblia só cita um arcanjo. Então não dá para saber se existem outros. Se existem arcanjos como existem anjos. Mas a Bíblia cita um arcanjo chamado Miguel. Miguel quer dizer o quê? Quem é como Deus, né? O termo Miguel quer dizer quem é como Deus, né? E em Judas 1:9 cita o arcanjo Miguel, diz assim, Judas capítulo 1, versículo 9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar, o Senhor te repreenda. Lembra que nós estudamos ontem, né? Ontem, sobre repreensão, né? A arma da repreensão. Aqui, Miguel mostra que é Deus quem repreende. Mas ele lutava direto com Satanás, ok? Então, o arcanjo Miguel, ele também aparece em Apocalipse 12:7. Então houve uma guerra nos céus.
Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão e os seus anjos revidaram. Apocalipse 12, 7. Olha isso que interessante, queridos. Olha isso que interessante. Miguel e o seu exército de anjos. Então, provavelmente a Bíblia está esclarecendo que existe apenas um arcanjo. Um arcanjo, Miguel. Ok? E ele tem um exército de anjos, que guerreiros, são querubins, que lutam a favor e vão lutar na batalha final contra as miríades de demônios que serão soltas naquela época. Entenda uma coisa que é interessante saber, que Miguel ele é enviado sempre que há uma guerra específica em Israel. Ele também aparece em Daniel, se eu não me engano, no capítulo 10, isso, quando o príncipe da Pérsia resiste aos anjos, e aí Miguel é enviado para fortalecer essa guerra. Então é um arcanjo com muito poder, né? Arcanjo, você pegar o nome arcanjo, arque, vem de chefe, vem de autoridade, né? Miguel, ele trabalha, inclusive, ó, Daniel 12:1 também tem. Eu anotei aqui, ó. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, então dos querubins, dos protetores, tem um arcanjo junto com eles protegendo, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações. Contudo, naquela época, teu povo, toda pessoa cujo nome estiver escrito no Sefer, no livro da vida, será liberto. Amém? Então essa é a hierarquia dos anjos, né? Ele né, alguns estudos teológicos, ok, costumam falar que existem ali 3 anjos principais junto a Deus, né? Que seria Gabriel, com 1/3 dos anjos governados por ele, anjos mensageiros, né? Miguel, com os anjos guerreiros, e Lúcifer, com os anjos adoradores, né? E aí, nessa hora, Lúcifer, ele cai e traz 1/3 dos anjos do céu. A Bíblia não é clara a respeito disso, tá? Isso daí é interpretação. Mas ele cita os 3 como maiorais. Ele cita Gabriel, com funções especificistas muito claras, Miguel e Lúcifer, ok? Só que Lúcifer é anjo caído. Agora, acima de todas essas classes de anjo, eles não teriam poder nem função se eles não fossem governados pelo general que é Cristo. Deus, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, tem um general nessa batalha, que é Cristo. Olha o que diz Efésios 1:21. Isso é maravilhoso. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita, então é o poder de Deus que ressuscitou Jesus, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas da mesma forma na era que há de vir. Ou seja, Jesus, ele é o general de todo exército. E ele foi colocado acima das regiões onde estão as potestades, os principados, os dominadores, as forças espirituais da maldade. Ele está acima dos arcanjos, dos anjos, dos querubins, dos serafins. Ele está acima de tudo. Uma boa pergunta, os anjos sempre têm a forma humana? Como eu falei, não estamos estudando angiologia. Os anjos, eles podem adquirir forma humana dependendo do objetivo, mas eles não têm, o corpo deles é celestial. O corpo deles não é descrito de forma literal, então não temos como saber. Eles podem se apresentar de forma física, como homens, de forma humana, mas não sempre, ok? Eles têm a forma deles trabalhar, uma forma hierárquica celestial, que aí foge até do entendimento humano.
mas todos eles, sejam anjos eleitos ou anjos caídos, estão sujeitos ao nome que está acima de todo nome. O nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é Senhor. Eu quero dizer que o nome que importa que você conheça é o nome de Jesus Cristo. É bom conhecer a hierarquia assim, nós estamos sabendo como é que age, como é que trabalha a favor e contra. Mas o principal é glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção em algo. Essa batalha, essa guerra, essa luta que enfrentamos, ou como exército do Senhor, ou que enfrentamos de forma pessoal, ela só termina com a volta do general para a batalha final. Amém? Ela só termina aí. Enquanto o nosso general não voltar, nós continuamos enfrentando batalhas diárias. Estamos numa constante guerra, mas como eu já falei, a guerra é constante, mas o guerrear, existem momentos de guerrear e momentos de paz, momentos de descanso. E nós vamos ter da parte de Deus discernimento para isso. Hoje, conhecendo a hierarquia, fica mais claro o plano espiritual que estamos enfrentando, a luta que estamos enfrentando, contra quem estamos, porque a principal lição que você precisa tirar aqui hoje é o que eu falei lá no começo. Eu falei lá no começo, não é pessoal. A luta não é por você, não é contra você, mas é contra quem habita em você hoje. Por mais que pareça pessoal, deixa eu só colocar aqui nós já estamos encerrando, mas por mais que pareça pessoal essa luta, queridos, ela não é pessoal. Entenda isso. A nossa luta, ela é espiritual. E se não batalharmos espiritualmente, ficaremos, sabe o quê? Ficaremos lutando aqui e nos desgastando sem alcançar resultado nenhum. Se você não batalhar espiritualmente, você não tem paz. Você quer ter paz aqui na terra? Batalhe a luta, guerreie nos céus. Porque se você guerrear na terra, você não vai ter paz. Se a tua guerra for dentro da tua casa, se a tua guerra for dentro do teu trabalho, se a tua guerra for contra as pessoas, você não vai ter paz. E o que Deus quer é que você viva em paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, ela é momentânea. Ela é subjugada por essas guerras diárias que vivemos em muitas áreas das nossas vidas. E o que Deus está dando para o povo dele é o entendimento através dessa jornada, que se batalharmos no reino do Espírito, teremos paz. Se você guerrear contra o inimigo certo, você vai ter paz no teu casamento. Se você guerrear contra o inimigo certo, você vai ter paz no seu ambiente de trabalho. Se você guerrear contra o inimigo certo, você vai ter paz no território onde você influencia as pessoas com o evangelho. Precisamos tomar posse da guerra verdadeira, da guerra real que travamos. E nessa guerra não estamos sozinhos. Somos maioria, como igreja, como exército de igreja e como exército de anjos contra os demônios. Não podemos dar ênfase maior para os demônios, porque eles são seres derrotados, mas eles ainda têm a sua jurisdição de atuação nesse tempo, em que o mundo não foi regenerado, em que o Éden não foi estabelecido. Então, enquanto esse mundo jaz no maligno, eles têm jurisdição e poder para agir, mas eles não são maioria, eles não são o maioral, eles não são o todo-poderoso. Esse é Deus, e é nele que devemos confiar. E é nele que devemos acreditar. Amém? Quantos entenderam, quantos receberam nessa imersão tanto conteúdo? E conteúdo bíblico, está na Tanakh, está escrito. Está escrito. Não fizemos aqui nenhuma interpretação, não fizemos aqui nenhuma colocação de tendência teológica. É o que está escrito. Glória a Deus pelo que está escrito. Agora deixa eu falar algo para vocês. Não terminou. Nós vamos ter que estender, porque nós vamos ainda falar. É um estudo espetacular. Se chama Batalhas Bíblicas, porque agora nós vamos para a prática. O
que nós recebemos até agora foi teoria. Quem é o Senhor dos Exércitos, quais são os exércitos, quais são as armas terrenas e espirituais, quais são os exércitos do Império das Trevas e do Reino de Deus. Mas deixa eu te falar, agora nós vamos para a prática. E nas batalhas bíblicas que nós vamos estudar essa semana, porque é muita coisa, nas batalhas bíblicas, sabe o que vai acontecer? Nós vamos entender quais são as estratégias que Deus nos dá para vencermos. Quais são as estratégias que Deus nos dá para avançarmos. Nós vamos estudar 5 batalhas bíblicas entre o Antigo e o Novo Testamento, que vai te dar toda a ferramenta para as batalhas que nós temos atuais. E se prepara, porque é conteúdo espetacular. Eu achei, na minha humilde compreensão, que nós conseguiríamos falar tudo isso em uma semana. Mas como eu falei, esse livro aqui é um mar de conhecimento, é um mar de história, é um mar de revelação, é um oceano de revelação e é um oceano de poesia. Eu acrescentei a poesia agora. Amém? Quantos estão dispostos agora a conhecer, segundo as batalhas bíblicas, as estratégias que Deus nos dá para vencermos as nossas guerras? Amém? Então o que você vai fazer agora? Você vai sair daqui. Você vai primeiro printar essa tela, postar as frases de impacto que você recebeu. Você vai sair daqui. Hoje eu vou deixar o grupo do Telegram aberto o dia inteiro, como todo sábado. Vai lá pro grupo, posta as suas palavras, posta as frases, as dúvidas que não foram respondidas aqui, coloca lá, porque nós vamos responder lá. Amém? Amém? E influencie pessoas a participarem dessa jornada bíblica. Na semana que vem, eu vou lançar um desafio de influência. Eu vou ver o quanto essa jornada bíblica está influenciando a tua vida, a ponto de você conseguir influenciar alguém. E aqueles que obtiverem o resultado da influência vão ganhar um presente meu, que eu já separei. Algo que eu já separei top. Top demais para vocês em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá pro Telegram, coloca suas impressões sobre a imersão de hoje, coloca suas perguntas, suas dúvidas. Eu vi gente colocando aqui, teve uma pergunta a respeito de Estevão, se eu não me engano, eu vejo tudo, mas não dá tempo, ó. Foram 2 horas já, queridos, faltam 5 minutos para encerrar novamente. É muito bom, é muito lindo o que Deus está falando. Muito obrigado, Rosiane, Maria Elisa. Quem mais está aqui? Tem nomes que eu não consigo às vezes detectar. Maris, Deus te abençoe. Lica, muito obrigado por vocês estarem aqui, pela confiança de vocês. Marilza, muito obrigado pela confiança, queridos, de vocês depositarem esse estudo aqui, nesse conhecimento. Cris Gonçalves, Nazaré, Diana, todos que estão aqui, Mário, muito obrigado, Lica, Deus abençoe, pastora Nádia está aqui também, Luciana, Lucélia, que lindo a gente, Fernanda Dias, a gente poder compartilhar desse tempo, a Carmen, a Maria Elisa, Regina, Deus abençoe a vida de vocês, Helena, os que estão no Brasil, os que estão em Portugal, os que estão na Itália. Obrigado por todos, Alê Portela está aqui, Luiz, todos, que Deus abençoe, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, excelente Shabbat, excelente sábado do Senhor, excelente Shabbat que é o Shabbat já em Shavuot. Já começou a festa de tabernáculos, João, já começou Rosângela Trotti, já começou a festa do Espírito Santo. E amanhã às 18 horas nós teremos uma festa linda do Consolador, do Espírito Santo, o Consolador, em nome de Jesus. Hag Sameach, feliz festa. Hag Sameach Shavuot, feliz festa de Pentecostes. Deus abençoe, ótimo dia, muito obrigado. Amo vocês, para mim tem sido uma delícia, um prazer compartilhar esse tempo com vocês de estudo dessa jornada bíblica. Divulga essa jornada, tanta gente pode estar aprendendo, divulga quando tiver as lives, divulga quando tiver o grupo, divulga o grupo para as pessoas participarem. Quem não participa do grupo do Telegram, se você está aqui, vai na minha bio agora
Clica lá num link, você vai ser levado para o WhatsApp, lá eu te dou as informações e condições e você entra nesse grupo do Telegram e recebe todo o conteúdo adicional, em nome de Jesus. Beijo no coração, excelente sábado, amo vocês. Encerrando em 3, 2, Pai, Filho e Espírito Santo, ó. 3, 2, 1. Deus abençoe.